Ok, uma boa noite a todos. Nos alegramos muito em podermos nos reunir de uma maneira diferente. E eu quero convidar a todos vocês aqui para cantarmos uma música que fala muito para esse momento como cristãos, de que nós podemos estar reunidos. É uma grande alegria podermos estar reunidos aqui, mas também queremos convidar a todos aqueles de suas casas que também estejam unidos conosco e que cantem conosco esta música. Unidos aqui. Muito bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Também quem nos assiste de casa, na plataforma do YouTube e Facebook, também possamos estar unidos em Cristo Jesus. Nós temos como tema do nosso culto que vozes temos ouvidos. Acho que tem tantas coisas que a gente ouve e fala, interpreta, e a gente falha, às vezes, ou na maioria das vezes, na reação ao que ouvimos, falamos, sabemos e comunicamos. Mas nós podemos estar certos que, se ouvirmos a Deus, a Jesus Cristo, e pegar essas palavras e deixar entrar no nosso coração, meditar nelas, a gente vai ter reações diferentes e reações certas. Eu quero nos saudar com a palavra bíblica do Antigo Testamento, de Abacuque 3, esse época de incertezas. Ali no verso 17 e 18, a gente tem uma palavra de conforto muito grande. E eu quero nos saudar com essa palavra. Abacuque 3, verso 17 e 18. Ali lemos: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra e azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei, o Deus da minha salvação. Nesta época de pandemia, incertezas, mundo afora, nós podemos ter a certeza que, se buscarmos no Senhor auxílio, alento, orientação, é o melhor caminho. E saber que Deus está no controle, acima e de qualquer maneira, de tudo que acontece, é o melhor que temos. O que Deus nos dá diariamente
E Deus tem suprido as nossas necessidades. Agora com essa distância, um para com o outro, e as empresas com suas dificuldades, mas Deus tem suprido. Glória a Ele, e que podemos descansar nele e buscar a orientação do Senhor em oração, leitura da palavra, que é o melhor caminho. Amém? Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, queremos nos colocar diante de Ti, te agradecer pelo grande e maravilhoso Deus que és, que podemos confiar no Senhor, que mesmo tudo desandando, o Senhor está no controle de toda a situação. Obrigado por esse momento de culto que podemos ter, mesmo em meio à distância. As pessoas que nos ouvem de casa, podemos estar realmente sob a mesma comunhão do Senhor. E sabemos, Senhor, que isso também vai passar. Que o Senhor não permite que nem um fio de cabelo não caia da nossa cabeça sem o Senhor permitir. E também esse momento de dificuldade também vai passar. Te louvamos e adoramos que podemos estar em tua casa, ouvir a tua palavra, nos reunir em irmãos, compartilhando da mesma fé e acima de tudo com o Senhor. Esteja conosco e abençoe esse culto. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Queridos, alguns avisos, só alertas, na verdade, né? Hoje até com uma comunidade um pouco mais reduzida, mas nós temos que cuidar, até mesmo na chegada. Já vamos tomar lugares, né? Vamos sentar, evitar essa aglomeração. Na saída não vai ser diferente, né? Nos despedir à distância e ir para os nossos lares. A situação nos obriga a isso, mas podemos ter essa comunhão juntos. E queremos agora passar para o louvor. O momento da oferta vai ser durante todo o bloco de louvor e vai ser entregue ali na frente naquela cesta que está em cima do vaso ali, para não haver circulação de cesta e passar de mãos em mãos. Ok, queridos? Abençoado o culto. E certamente é pela razão dele que nós estamos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos aqui, pois um dia tua morte crucifica todos nós e morreu com pleno acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós.
palavra de Deus é tão maravilhosa, ela nos tem tanto a dizer e tanto nos ensinar. E como é maravilhoso nós podermos ouvi-la sempre novamente. E essa música, ela nos traz este desejo, quero ouvi-las ainda uma vez, porque são palavras de vida. Como preparação para ouvirmos a palavra do Senhor, queremos também declarar que nós estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor. Que essas palavras que Ele tem para nós, que possam trazer conforto, alento e edificação para cada um de nós. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me sentir teu querer, faz-me sentir-te melhor. Enche meus dias de amor. Dirige o meu caminhar. Senhor, fala comigo, Senhor. Senhor, todo meu ser te ouvirá. Muito obrigado, pessoal do louvor, por conduzir essas músicas. Uma boa noite a todos. Quero te convidar, antes de nós nos atermos à
palavra. Boa noite a você que está em casa também, nos assistindo. Antes de tudo mais, quero te convidar para uma palavra de oração ainda. Vamos conversar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, que belas palavras tu tem a nos dizer hoje, já podemos afirmar isso, porque assim tu prometeste, que vem falar ao nosso coração, que vem transmitir o teu recado para a nossa vida e fazer ali transformação, fazer ali a tua morada, Senhor. Obrigado que em meio a tudo isso podemos ter a alegria também em toda essa situação, em meio a toda essa situação do nosso país, do nosso mundo, podemos ter a alegria de, conforme for possível, voltar a ter essa comunhão no templo, comunhão dos cristãos de maneira visível também. E louvamos e agradecemos por essa oportunidade, pedimos também nos dê sabedoria para irmos nos adaptando a cada realidade que vai surgindo diante de nós. O Senhor já conhece tudo, ensina-nos, Senhor, a também nos portarmos diante das dúvidas, das incertezas. E muito obrigado também. Podemos ouvir a tua palavra essa noite e venha nos abençoar com ela. E nós oramos e pedimos no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Legal, gente. Legal que você topou esse desafio. Você que está em casa também, nos assistindo. Isso é meio novo para mim também. Está olhando para dois públicos praticamente. Um resumido na câmera, né? E outro resumido entre os aqui presentes. Que legal que eu posso mais uma vez, e eu penso que o meu colega Rodrigo partilha dessa mesma alegria, que é poder estar falando do púlpito para pessoas que estão na frente da gente. Obviamente não tão perto como assim é orientado, mas para nós é uma alegria poder partilhar da palavra do nosso Deus mais uma vez com cada um de vocês. Como nós fomos saudados no início, apontado para o tema, para a parte do tema desse mês, eu quero navegar um pouquinho com aquilo que é a ideia que nós queremos trazer durante esse mês. Ouvidos para ouvir. É interessante, cada um de nós possui duas orelhas, né? E a teoria é que elas funcionam para ouvir. Mas, queridos, ouvir vai muito além do que ter duas orelhas. Ouvir tem a ver com se comunicar, ouvir tem a ver com escutar com o coração aquilo que é te dito, muitas vezes não são por palavras, são por gestos. Isso ali também faz parte do ouvir. E é o ouvir nesse sentido que a gente quer trazer. É ouvidos do coração para ouvir. Não só as nossas orelhas, que são a nossa audição vem por ali, mas vai muito além disso. O ouvir que nós queremos trazer aqui vai muito além disso. Por quê? Porque ele abrange todos mesmo. Ouvidos para ouvir, Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E com certeza aqueles que também não podem ouvir estavam no horizonte dele. Ele não falou isso desconsiderando alguém, não. Ele falou isso considerando todo mundo, por isso que o ouvir dele é o ouvir do coração. Não é um simples ouvir um som. Nós escutamos há pouco o som do violão, o som do piano, o som das vozes, legal, bacana, mas Jesus quer alcançar muito mais do que aquilo que nós escutamos, que são as vibrações do nosso timbre. Vai bem mais além. E a pergunta que eu faço para nós, e eu preciso responder ela, é o que motivou esse tema. Que estava na minha mente, na mente do Rodrigo, a hora que a gente pensou nisso, mais do Rodrigo, eu tenho que parabenizar ele. O que motivou esse tema? E eu quero dividir essa motivação em duas realidades. Primeiro, muitas falas. Muitas falas. Poucos estão se dando ao luxo de ouvir e refletir. Há sempre a necessidade de expressar uma opinião sobre determinado assunto. Hoje eu estava conversando a respeito com a minha esposa e ela mostrou o story no Instagram aí de um cidadão de renome aí na nossa sociedade, e ele estava se queixando da mesma coisa. Ele havia feito um comentário, ele havia postado alguma coisa e o pessoal sente a necessidade de ir lá comentar alguma coisa só para polemizar. Se fosse só para comentar com algum argumento plausível, alguma coisa assim, ok, mas é para polemizar. Isso parece que está no horizonte, a necessidade. Então, muitas falas, a sociedade, através da mídia social, ela ganhou em sua mão o microfone. E ela fala, não só fala, ela escreve. E por si só, isso não é algo ruim você dar uma opinião. O problema é que a sociedade enche de opiniões, sem fundamento, muitas vezes. E o problema está nisso aqui mesmo. E é o segundo motivo esse.
São muitas falas, mas falas unilaterais. Antes de falar, pense bem sobre o assunto. Eu já escutei isso de alguém. Antes de expressar a tua opinião, pense um pouquinho naquilo que você vai falar. Tenha certeza, argumentos, e a mídia social é liberar o microfone para as pessoas, dá ao microfone para as pessoas que elas têm opiniões, mas superficiais. E isso tende a tornar as coisas muito unilaterais. A gente vai ver um pouquinho o que eu quero dizer com isso. E isso pode ser perigoso. Quando nós temos opiniões muito unilaterais, em muitos assuntos, principalmente no que diz respeito a pensamentos da humanidade, do ser humano, é perigoso. Porque nós podemos e corremos o risco de estar esquecendo alguma coisa, e é bem ali que aquele comentário no Facebook vai dar a garfada dele. É bem ali que aquele comentário no Instagram vai gerar uma polêmica. E o convite de Jesus Cristo, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, conforme o texto de Lucas 8, capítulo 8, versículo 8, o lema do nosso mês, ele vai nessa direção. No mundo das muitas falas e opiniões, sábio é aquele que tem ouvidos para ouvir, pois com ouvir vem o refletir, com o refletir vem o conhecer, aprender, adquirir conhecimento, e com o adquirir conhecimento vem o falar e realizar com coerência e equilíbrio. Aquilo que eu falo, a minha opinião, quando eu expresso, eu preciso primeiro aprender alguma coisa a respeito. Não adianta eu falar de determinado assunto se eu escutei a respeito dele ontem. Tem que me aprofundar e como vai. Por isso vai nessa direção esse tema. Precisamos aprender um pouquinho a pisar no freio, assumir uma postura de aluno e não só de professor. Se tu vai para a rede social, para a mídia social, você vê um monte de professor sem preparo. Muitas opiniões, poucas coisas profundas que valem a pena. Por isso esse tema, ouvidos para ouvir, ainda mais nessa época de pandemia, onde o pessoal então saiu do trabalho e foi para a rede social. E daí ele virou a vida. Por isso é necessário ter ouvidos para ouvir. Esse é o chamado de Jesus Cristo. É incrível que ele faz esse chamado lá no ministério dele, porque naquela época já havia problema com o ouvir. Esse problema ele vem de muito antes. Nós queremos tratar um texto que fala a respeito desse problema muito antes de Jesus Cristo. Então, portanto, não é só um problema atual, a falta de paciência para ouvir. Esse problema é um problema humano, que vem desde sempre. E a pergunta que nós temos para resolver hoje, ou para conversar hoje, é que voz temos ouvido. Que voz você tem ouvido? O que o teu coração tem absorvido? E para nós conversar a respeito, convido a você, quem está em casa, a abrir o texto de Deuteronômio, capítulo 5, os versículos 1 até 7. Deuteronômio, capítulo 5, os versículos 1 até 7. Lá vai estar escrito o seguinte: chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel, os estatutos, juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendeis e cuideis de nos cumprirdes. O Senhor, o nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o texto. Esse é o texto, e eu gosto do livro de Deuteronômio. Foi o livro básico do meu TCC na faculdade, então tem uma relação com ele bem interessante. E é um livro fascinante, porque ele trata de uma realidade que eu e você precisamos deixar claro na nossa vida. É necessário repetir as coisas. Deuteronômio significa isso. A segunda vez está sendo dito a lei. A lei é pela segunda vez. A norma é pela segunda vez. E essa é a realidade
do livro. Então, o livro de Deuteronômio é composto por uma série de 5 pregações de Moisés. Moisés tirou um tempo, elaborou 5 pregações e ele fez essas pregações. Ele falou a respeito dela. E a história de Moisés se inicia lá no livro de Êxodo. Se você for olhar aí os livros antes do livro de Deuteronômio, quanto o livro de Êxodo, ali começa a história do Moisés. E ela perpassa o livro de Levíticos, o livro de Números e chega em Deuteronômio. E essa série de pregações, elas foram feitas quando o povo de Israel, depois de sair do Egito, depois de vagar 40 anos pelo deserto do Sinai, ele está na beira do Rio Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Hoje seria mais ou menos na região que faz divisa entre Israel e a Jordânia. Lá no meio aconteceu essa situação naquilo que era a província ou a planície de Moab. Planície de Moab, Rio Jordão, terra prometida. O povo estava ali, Moisés sobe no púlpito e então ele é encarregado por Deus de fazer o povo lembrar de algumas coisas importantíssimas antes de entrar na terra prometida. E aí ele faz essas 5 pregações. Né? E uma dessas coisas importantíssimas eu quero destacar hoje, que tem a ver com esse texto que nós lemos há pouco, é de Deuteronômio 5. Primeira coisa que eu destaco é o ato de ouvir. O texto fala sobre ouvir. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi, ó Israel. Essa expressão no hebraico, Shema Israel, ela tem um peso muito grande na vida do israelita na época, teve um peso muito grande no israelita na época, e hoje, como os judeus, ela também ainda tem o seu determinado peso. E o segundo discurso de Moisés é iniciado com esse: ouça, ó Israel, escute, preste atenção. E essa expressão ela se torna uma confissão de fé do povo, e porque está ligado a 3 assuntos importantíssimos para ele. Primeiro, é lembrar o povo de que ele foi salvo do Egito. O povo parece que precisa ser sempre lembrado. Ouve, ó, escuta aí, vocês foram salvos do Egito, da escravidão do Egito. Uma segunda coisa é lembrar que Deus veio ao encontro do povo face a face, como o versículo 4 coloca. Ou seja, Deus lá do céu, lá da eternidade, escutou lá em Êxodo capítulo 1, 2 e 3, vai falar dessa realidade, escutou o povo de Israel, o gemido deles lá na escravidão, e foi ao encontro deles. Chamou Moisés para a tarefa e ali então sucedeu todas as coisas. E esse ouça a Israel quer remeter a essa realidade. Está vendo? Eu fui ao encontro de vocês. E uma terceira coisa, esse ouça a Israel quer simbolizar a confiança diante da aliança, diante do compromisso que Deus assumiu com o povo. Quando Deus diz, ouça a Israel, bendito a Israel, porque Deus se dirige a ele e pede para ele ouvir. Não é qualquer um que escuta a voz de Deus, não. Você está escutando a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, se entenda como uma pessoa abençoada. Porque a misericórdia de Deus te permite isso. Tem muitos outros relatos bíblicos que mostram que quando Deus fala, as coisas explodem. E Deus te mantém vivo ainda. Isso é fruto da misericórdia dele. E o povo de Israel se encontra nessa situação. E mesmo quando estava saindo do Egito, chegou no deserto, a primeira fala do povo de Israel foi: por que nos trouxe para cá para morrer? E Deus manteve a sua misericórdia. E todo dia o povo era chamado para repetir e manter o significado dessa ação de Deus vivo na vida. E o objetivo dessa repetição era deixar vivo na memória do povo o caminho e a direção a seguir. Esse é o objetivo. Ouça, Israel, vocês têm um Deus que está guiando vocês. Então, ouça, Israel, vocês têm um Deus que está guiando vocês. E assim, repetidamente, não é à toa que no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, o assunto é ensinamento de filhos. E lá está bem claro: repita, repita, repita. E repita mais uma vez. Em outras palavras, ouça, ó Israel, caracterizava a voz do GPS que precisava estar ligado na vida do israelita naquela época. Sem o GPS, o povo ele se perderia rapidamente, pois, ao contrário do bom taxista, que conhece bem as ruas de uma cidade, sabe para onde está indo, o povo de Israel, sem esse GPS, não saberia para onde está indo. Prova disso foi 40 anos girando lá no deserto. Caminhando, até que então finalmente se entendeu sobre a voz de Deus. Tem todas as questões de promessa, tem tudo isso por trás? Tem sim. Mas se tivesse escutado a voz de Deus lá no início,
Essa geração que morreu no deserto poderia ter visto a terra prometida. Mas Deus tem os seus planos, e os planos de Deus incluem ser um GPS para a minha e para a tua vida. Por isso, ouça, por isso é bom ouvir, por isso nós ouvimos a pregação. E ouvir, mas o que eles deveriam ouvir? Ou, aliás, quem o povo de Israel deveria ouvir? Eu já dei até uma pista, e o versículo 2 ele deixa bem claro quem nós devemos ouvir: o Senhor nosso Deus. Ou lá no versículo 5 é a palavra do Senhor. Quem nós devemos ouvir? O nosso Deus. Isso que nós devemos ouvir. É interessante, nós temos ouvido tantas vozes nesse momento, todo mundo dando a sua opinião a respeito da situação, uns pró, outros contra. Você fica num mar de incertezas, e aqui nós temos um alívio, nós temos um consolo, que é ouvir quem? O nosso Deus. Que é ouvir o nosso Deus. A voz de Deus precisa ser escutada. Escutar a voz de Deus não tem a ver com ouvir vozes vindas do além. Não imagine isso na tua vida. É perigoso. É perigoso. Ou coisas sobrenaturais. Tira isso da tua mente. Ouvir a voz de Deus não está ligada especificamente a isso. Que Deus ele pode falar de uma maneira sobrenatural. Ele pode. Ele pode falar. Mas o risco de nós ouvirmos vozes por aí, achando que é de Deus, e tratar como se fosse de Deus, como se fosse voz de Deus, e cair em perigo, elas são muito maiores do que se concentrar naquilo que é a verdadeira voz dele, que é a palavra do Senhor. E o povo de Israel já enfrentava essa situação. Quando entrou na terra prometida, começou a ouvir outras vozes, vozes de outros deuses, vontades de outros deuses, e acabou se perdendo. Não escutou a voz daquele GPS, que era o GPS que eles precisavam criar, ouvir a voz certa. Mas antes de olhar para a forma de como Deus fala, eu quero olhar para a pessoa de Deus e o respeito que ele merece como aquele que fala. E eu arrisco dizer que tem sido um problemaço para a sociedade cristã hoje ouvir e falar a respeito de Deus. Todo mundo diz que Deus me revelou tal coisa, Deus tem me acompanhado, eu fiz isso em nome de Jesus, Deus falou isso, Jesus falou aquilo. Isso a gente escuta por aí, mas o que realmente ele falou? Se você vai passar um filtro nessas vozes que a gente escuta por aí, é bem provável que 99% delas sejam coisas, frutos da própria mente das pessoas, que se acham num estado de espírito e julgam que ouviram a voz de Deus, tomam decisões como se Deus tivesse sussurrado alguma coisa no ouvido e não tem a capacidade de olhar para a palavra e filtrar aquilo que ouviram. Por isso, quando a gente olha para Deus como aquele que fala, merece o seu devido respeito, não como só mais uma vozinha ou como alguém que tem alguma coisa para dizer e eu decido se vou ouvir ou não. Não, ele é Deus falando. Ele é Deus falando. Por se tratar do Senhor, ou como Moisés coloca, do nosso Deus, o devido respeito e consideração precisa ser expresso através do nosso compromisso de ouvir. Não é qualquer um que está falando, é o nosso Deus. Por isso, na terra de muitos falantes, ouvir é um desafio. Ouvir é um desafio. Estava de tarde repassando a pregação no escritório, daí cruzou, estava a janela aberta, cruzou o pessoal, provavelmente estava caminhando com um cachorrinho, que deu o cachorro para o vizinho, faz o maior auê. Né? A gente sabe quando os cachorros querem conversar também, né? Fizeram a maior auê ali, uma barulheira, eu tentando ensaiar a pregação, de repente cruzou o carro buzinando, uma barulheira, quem é que tu vai ouvir no meio disso? Tu ouve muita coisa, menos o que tu precisa ouvir no meio de uma situação dessas. Eu fico imaginando em grandes centros onde a muvuca é maior, como ouvir as coisas. Por isso a voz de Deus é um desafio ser ouvida. E não era diferente com o povo de Israel. Por isso um chamado coletivo Moisés tem que fazer. Ouve, ó Israel. Prestem atenção. Eu tenho um recado para vocês. E é a segunda vez que eu vou falar isso para vocês. E quando Deus se coloca diante de mim e de você para falar, uma coisa precisa estar clara: respeito.
É Deus que está falando. Se é o nosso Deus, o coletivo é chamado a ouvir em conjunto, ou seja, sem intromissões. Trata-se do chamado ao silêncio. Você já tentou ficar absolutamente em silêncio? Você entra em pânico. Esses tempos eu vi uma reportagem do Mundo Curioso e tem uma sala num país europeu, me fugiu o nome agora, que é para ser a sala mais silenciosa da face da Terra. E o recorde foi 6 minutos que a pessoa conseguiu ficar lá dentro. Porque ela entra num pânico, ela não consegue ficar em silêncio, ela está acostumada com o zum da vida. Mas diante de Deus, a minha e a tua atitude precisa ser a atitude que o Israel é chamado a ter. Uma atitude de silêncio, de respeito. A pergunta é, será que Deus não fala mais? Alguns vão dizer. No meio de toda essa muvuca, parece que Deus não fala mais no nosso coração. De repente, essa não é a pergunta certa. De repente, a afirmação certa é, será que nós paramos para ouvir o nosso Deus? No agito do dia a dia, nas correrias, parar para ouvir o nosso Deus é complicado. E é esse que nós devemos ouvir. Se a pergunta que nós fizemos beleza, precisamos ouvir quem nós vamos ouvir, o nosso Deus, e o que nós vamos ouvir também precisa estar claro. Se nós ouvirmos o nosso Deus, aquilo que nós precisamos ouvir é que Ele é o nosso Deus. Ah, mas isso não é redundante? É para ser? Porque se não for repetitivo, se não for redundante, nós vamos esquecer. É prática a coisa. O ser humano, ele logo tem a tendência a esquecer aquilo que Deus fala. O povo de Israel prova isso. Foi entrar na terra prometida, já se prostrou diante de outros deuses e esqueceu aquilo que nós vemos no versículo 6 e 7. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Está bem claro ali. É entrar na terra prometida, já esqueceu. Parece que todo o sermão de Moisés ficou só no lado de lá do Rio Jordão. No lado de cá já está valendo outras coisas. Por isso que aquilo que o Senhor fala precisa ser guardado. E o que ele fala aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Um dos maiores desejos de Deus é expresso nessa frase, ser o nosso Deus. Ser o nosso Deus. E junto a essa afirmação vem outra de suma importância. Não terás outros deuses diante de mim. E essas duas frases, por sua vez, juntas, apontam para aquilo que precisa ser imutável na vida do bom ouvinte. A exclusividade de Deus em sua vida e no seu ouvido. E no seu ouvido. Existe uma coisa que tem perturbado a vida, não só do brasileiro, mas como de todo habitante dessa terra. É que a partir do ouvido tem surgido as idolatrias mundo afora. Elas também apresentam essa realidade que Israel viveu, eu e você vivemos hoje. As vozes ao nosso redor têm conquistado o nosso coração. E seres humanos, criaturas dos próprios humanos, aquilo que o ser humano pode criar, de madeira, de metal, tem virado deuses. E não é à toa que Moisés inclui no seu sermão, novamente, o decálogo, os 10 mandamentos, e inicia dizendo, olha, queridos, o nosso Deus é o nosso Deus, e não é para ter outros deuses no seu lugar, ele quer exclusividade. É isso que está no seu horizonte. Por isso, aquele que escuta qual é a vontade de Deus, aquele que escuta o que Deus fala, o assunto que Deus traz, e ele firma isso no seu coração, além de ser um bom ouvinte, também vai ser um bom falante. Mas primeiro vem a necessidade de ser um bom ouvinte. Então nós precisamos ouvir quem nós devemos ouvir, o nosso Deus, e o que nós devemos ouvir, a sua palavra que diz, eu sou o Senhor Deus de vocês, não terás outros deuses diante de mim. O povo estava à beira da terra, de entrar na terra prometida, e ele precisava escutar isso. E eu e você temos a graça e a alegria de termos a palavra de Deus falando no nosso ouvido todo dia. E precisamos ouvir essa palavra, para que outras vozes não venham sussurrar no nosso ouvido, eu sou o Senhor teu Deus. Não. A única voz que precisa estar ao nosso ouvido é a voz da leitura bíblica, como aquilo que baliza
a minha e a tua vida. Eu não estou dizendo que nós não podemos ler outras coisas, podemos ler sim, devemos ler outras coisas, com todo critério, com todo cuidado, para não estar absorvendo bobagem para dentro da vida. Sim, perfeito, mas tudo que a gente lê a mais precisa ser balizado, filtrado a partir da palavra de Deus. O povo de Israel, ao entrar na terra prometida, se deparou com a vontade de outros deuses. E entre nós aqui, outros deuses é pura mentira. Que os outros deuses que eles encontraram por lá nada mais era fruto da sua própria mente, dos seus próprios desejos. Tem uma série na Netflix que trata dessa realidade. Morgan Freeman, ele é o protagonista, e ele traz a realidade de que ele vai para a Índia, um dos episódios vai para a Índia entender por que outros deuses, existem tantos deuses lá. E quando ele se depara com a seguinte resposta, é que aqui cada problema que surge na vida de alguém, ele vai lá e cria um Deus para resolver o problema dele. Vai resolver? Não. É um Deus que vem da tua mente. E o povo de Israel, assim como eu e você, é chamado a escutar a voz do único Deus. A pergunta que fica é: qual é a melhor defesa contra as vozes que nós escutamos nesse mundo? Ouvir o nosso Deus falando. Essa é a melhor defesa. Ouvir o nosso Deus falando. Por isso é necessário, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem falado ao teu coração. Não teme contra isso. Eu quero concluir. A situação do povo de Israel, ela não era diferente, e ela não difere da nossa. Eles também sofriam com a necessidade de falar mais e ouvir menos. Prova disso é quando eles mal saíram lá do Egito, passaram o Mar Vermelho lá, entraram no deserto. A primeira reclamação: não temos água, não temos comida, não temos isso, não temos aquilo. Isso é típica fala de quem quer falar. A reclamação parece que sempre está no horizonte, é o primeiro item, reclamação. Escolha sobre o que você vai falar, reclamação. Vou reclamar. E o povo de Israel viveu essa realidade, então não é diferente de nós hoje. Confessamos, eu também reclamo, bastante. Às vezes demais até. Tomar uns tapas para ver se é quieta. Porque a nossa necessidade de falar é muito maior do que a de ouvir. E isso levou o povo de Israel para a idolatria, assim que entrou na terra de Canaã. E o livro de Juízes, se tu tirar um tempo para ler, vai perceber que essa é a realidade. Ele já relata essa questão. A criação, o ser humano forjou os seus ídolos e se tornou devoto a eles, ouvindo a própria voz da consciência. Entendeu? Porque é perigoso achar que Deus falou para a consciência, porque pode ser que seja você falando para ti mesmo. Você falando para ti mesmo. Isso é o que acontece quando a gente tem idolatria, quando a nossa vontade ela sussurra no nosso ouvido. E aqui está o perigo: quando passamos a ouvir somente o que nós desejamos, corremos o enorme risco de forjar ídolos para alimentar nossa mente e ego. Quais têm sido os teus ídolos? Que vozes você tem ouvido em meio a esse mundo de opiniões unilaterais e egoístas? O sermão de Moisés, ao reproduzir a voz de Deus que buscava balizar ou filtrar as vozes que os israelitas iriam ouvir na terra prometida, foi entendido da maneira errada. Precisaram cada pouco um juiz, cada pouco um profeta, cada pouco alguém para puxar de volta a turma. E Deus tinha que ir lá disciplinar a turma, para então ela entender: opa, nós estamos ouvindo outras vozes, fizemos ídolos para nós, como atrás deles, e não escutamos a voz de Deus. Esse era o problema lá, e será que não é o nosso problema hoje? Onde não estamos ouvindo muitas vozes por aí que querem guiar a nossa vida e querem guiar a nossa vida no buraco. A palavra de Deus ainda cumpre com esse propósito na nossa vida, de ser a nossa baliza, de ser o nosso filtro. Ela ainda filtra aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos falado, ou ainda aquilo que nós temos escrito. Filtra ainda. É necessário filtrar. Que vozes temos ouvido?
Se nós nos dizemos filhos de Deus, queridos, existe apenas uma voz que precisa ser ouvida, a voz do bom pastor. Essa é a voz que nós devemos ouvir, e ela deve ser a bússola para mim e para a tua vida. Abre a tua Bíblia lá em João capítulo 10. João capítulo 10, eu vou ler os 5 primeiros versículos. Vai dizer o seguinte: Jesus falando: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, por quê? De reconhecerem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O convite para mim e para a tua vida é para ouvir como ovelha a voz do nosso bom pastor. Esse era o recado, com outras palavras, de Moisés para o povo quando estava para entrar na terra prometida. E em Jesus Cristo nós temos uma aplicação um pouco mais prática. Aquele que não entra pela porta, entra por qualquer outro lado. É ladrão e salteador. Se eu e você estamos preparados para ouvir apenas a voz do nosso Senhor, então qualquer voz que vier buzinar no nosso ouvido, nós vamos saber filtrar. Opa, esse aqui eu não conheço. Essa voz é estranha. Esse recado é estranho. E aqui está a voz que nós precisamos ouvir, a do bom pastor. Essa mesma voz que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa mesma voz diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ela também diz: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. É essa voz que nós devemos seguir. E por fim, eis que estou convosco até o fim dos séculos. Essa é a voz. Tu tem ouvido essa voz? Ou tu tem ouvido a voz de promessas fúteis nesse nosso mundo aí? Uma coisa é clara: o ser humano é pecador. Isso já devia dizer alguma coisa para mim e para ti. Se ele é pecador, aquilo que ele fala passa pelo crivo da Bíblia, senão você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Deus te chamou para ser crítico. Que voz você tem ouvido? A tua mente tem sido balizada pela palavra, pela Bíblia? O teu ouvido tem sido tapado por esse filtro aqui? É necessário. Se Jesus Cristo falou que ele é o bom pastor, ele tem a voz certa, as ovelhas seguem essa voz. Que tempo nós estamos perdendo seguindo outras vozes por aí? Quando a Bíblia não tem mais autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso ouvido, sobre a nossa boca, sobre os nossos dedos, nós deixamos de ouvir a voz do bom pastor e passamos a ouvir outras vozes, e elas guiam os nossos dedos, elas guiam o nosso ouvido, elas guiam a nossa fala. E não é bom que seja assim, porque eu e você somos chamados a saber quem é o nosso bom pastor. Por isso, o meu desejo, queridos, é que Deus nos oriente de discernimento, através da leitura e reflexão bíblica, para ouvir a voz certa, a voz dele, filtrando o que estamos ouvindo por aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós precisamos confessar que muitas vezes nós temos ouvidos, mas não para aquilo que eles foram feitos. Nós ouvimos tanta coisa por aí, seguimos muitas vezes fielmente como se fosse a razão do nosso viver, e de repente nos surpreendemos com um caminho mais longe de Ti que nós podíamos estar. Nos encontramos como ovelhas perdidas nesse mundo, Senhor, clamando por aí, errante. E nós te pedimos perdão por isso, Senhor.
Somos ovelhas perdidas. Escutaram a voz de qualquer um, seguiram uma cega e acabamos perdidos, distantes daquele que é o nosso bom pastor, o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, tem compaixão do nosso coração, da miséria que nós vivemos, pois somos que nem Israel, não conseguimos ouvir aquilo que tem para nos dizer. E se nós não buscamos isso repetidamente, tendemos a nos perder cada vez mais. Mas obrigado que a tua palavra, mesmo assim, ela nos traz a realidade da tua misericórdia para com a nossa vida. Misericórdia capaz de entregar o próprio Filho para resgatar as ovelhas desgarradas que nós somos. E, Senhor Deus, nós queremos crer nisso, portanto, pedimos humildemente que o teu Santo Espírito venha novamente resgatar o nosso coração e abrir o nosso ouvido para atentarmos à única e verdadeira voz que precisa balizar a nossa vida, a voz do bom pastor. Temos tantas dicas, tantos recados especiais na palavra, na Bíblia, que querem orientar a nossa caminhada. Senhor, traga ao nosso coração a devida importância que devemos dar para essa realidade, para não nos perdermos, nos tornarmos aí como quem escuta qualquer voz e segue cegamente, Senhor Deus. Precisamos ouvir com o coração, não só com os ouvidos, com os ouvidos é só um detalhe, mas precisamos ouvir com o coração. É aí que tu quer alcançar. Essa tua palavra nos deixa claro, Senhor. E nós agradecemos muito por isso. Que dia após dia, tu não se afasta de nós, mas bem pelo contrário. Nos chama a tua presença. Nos chama para ouvir, para te ouvir e não só te ouvir, mas te seguir, Senhor. Obrigado por esse recado. Queremos ser pessoas que têm ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos por essa noite, lembramos da vida de todos que podem estar aqui, daqueles que não podem, que estão nos assistindo em casa, cuide de cada um de nós, nos abençoe nessa nova semana que se inicia, nos dê sabedoria e, acima de tudo, Senhor, nos chamar para perto de Ti, pois é a voz que nós queremos e precisamos ouvir. Amém. Querido, que bom que você veio. Eu quero te desejar uma boa noite, uma abençoada semana. E fica ligado aí nas redes sociais, vai ter algumas novidades em relação ao estudo bíblico, tá bom? E também demais informações que forem surgindo conforme a necessidade. Então, mais uma vez, uma boa noite, uma abençoada semana a cada um.